Que após esse vídeo, a sua vida não seja uma mesmice, mas que haja renovo através do poder da sua fé. Todos passamos por momentos difíceis. Todos passamos pelo deserto. Não há como fugir disso. A questão é: quem é você nos dias maus? Para responder a essa pergunta, vamos olhar para a história de Gideão, um dos primeiros juízes de Israel. Como chamar a atenção de Deus? Em Juízes 6, versículo 1 diz: Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Esse capítulo fala a respeito de uma época onde a vida do povo de Israel era muito difícil, pois o povo de Israel ficou 7 anos sendo massacrado pelos midianitas. Foram 7 anos de miséria extrema, 7 anos plantando para os outros escolherem. O povo de Israel estava vivendo um dos seus piores períodos da sua história, porque os inimigos vinham, tomavam tudo que eles plantavam, levavam mulheres e crianças como escravas, e isso obrigou o povo de Israel a saírem das suas próprias casas, a ponto de eles terem que morar em cavernas nas montanhas para poder ter uma chance de viver. Como podemos ver nos versículos seguintes: E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os povos do Oriente, contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. O povo de Israel vivia uma tremenda miséria, um terror, e isso se estendeu por 7 anos. Mas podemos ver no primeiro versículo que tudo isso tinha um motivo. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Como vemos nessa passagem, o povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. De repente, você esteja passando por um deserto na sua vida. E há desertos que Deus nos coloca para podermos evoluir, sair do comodismo, para nos fortalecermos na fé. Porém há desertos que nós mesmos nos colocamos por não obedecer a Deus, fazendo a nossa própria vontade mesmo sabendo que é errado. Avalie-se. Pois bem, aconteceu, porém, que não suportando mais aquela situação de humilhação, o povo de Israel clamou a Deus, como podemos ver no versículo 7 e 8. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Juízes 6, versículos 8 a 10. Como podemos ver nesses versículos, Deus prometeu ao povo de Israel que iria tirá-los daquela situação. Porém Deus não tirou o povo daquela situação com um instalar de dedos, como em um passe de mágica, como veremos a seguir. Então o anjo do Senhor veio, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Como podemos ver, Deus ordenou que um anjo fosse até um homem chamado Gideão. Esse homem estava malhando o trigo no lagar. Mas o que isso significa? Malhar o trigo no lagar? Veja, o povo estava morando em cavernas, com medo dos medianitas, não podiam mais plantar, pois tudo o que plantavam era tomado. Além disso, quando os medianitas vinham, levavam pessoas cativas como escravos. Era arriscado ficar fora das cavernas. Porém Gideão não aceitava aquela situação, e mesmo correndo risco, malhava o trigo no lagar. O lagar era um lugar pequeno que era usado para amassar uva ou azeitonas. Não era um lugar apropriado para malhar o trigo. Mas Gideão era inconformado. Era um tipo de homem que, enquanto a sua família estava dentro da caverna gemendo, ele estava pegando o resto que sobrou para não passar fome, e dando um jeito de prover para a família, mesmo correndo risco de vida. E Deus mandou o anjo para falar com esse homem. Então podemos entender que após o povo clamar pela ajuda de Deus, Deus logo tratou de achar alguém capaz de tirar o povo daquela situação. Porém Deus não fez como um passe de mágica, mas teve que contar com a parceria de uma pessoa aqui na terra. Isso nos ensina o modo de agir de Deus.
Deus não faz um milagre sozinho para que ele faça um milagre, ele precisa da manifestação da sua fé. Desde que Deus criou o homem e colocou na terra, nunca mais ele fez nada sozinho. Tudo o que ele fez de milagres foi com a participação conjunta dele com o ser humano. Moisés abriu o mar, porém teve que levantar o cajado. Davi derrotou o Golias, porém teve que atirar a pedra. Então, diante dessa intrepidez de Gideão, Deus viu as características que o colocaram como um perfeito candidato para Deus trabalhar com ele, isto é, as atitudes de Gideão chamaram a atenção de Deus, e com isso Deus enviou o anjo. Vejamos novamente o que o anjo disse a Gideão. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Se você visse um anjo na sua frente, o que você diria? Talvez você ficasse calado, talvez chorasse, talvez daria glória. Mas veja o que Gideão falou quando viu o anjo em Juízes capítulo 6, versículo 13 e 14. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele, e disse: Vai nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Como podemos ver, a reação de Gideão não foi de espanto. Na verdade, ele cobrou a Deus, indagando a Deus. Gideão usou uma fé que pensa, não uma fé emotiva. Gideão estava revoltado com a situação. Em outras palavras, ele quis dizer: Se o Senhor fosse comigo, a minha situação não estaria desse jeito. Olha como é a reação de uma pessoa revoltada. Se fosse uma pessoa religiosa que tem uma fé emotiva, começaria a chorar. Iria ver o anjo do Senhor e diria: Glória, aleluia, anjo. Mas olha a diferença de uma pessoa revoltada, que tem uma fé inteligente. Ela pensa e não sai dando a glória a Deus, sem pensar no que ela está falando. Em outras palavras, Gideão disse: O Senhor é comigo, coisa nenhuma. Olha a situação que eu estou vivendo, meu Deus. Minha família está na caverna, eu estou numa miséria. Pessoas foram levadas. Olha só o estado que eu estou. Onde estão as tuas maravilhas que meus antepassados me contavam? Talvez você pense: Nossa, ele foi atrevido falar com Deus dessa forma. Mas na verdade, quando Deus viu esse homem revoltado, não viu petulância nem atrevimento. Deus viu força, como vemos no versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Meu amigo, minha amiga, Deus espera uma reação nossa. Deus espera uma fé com atitude, uma fé intrépida, uma fé ousada. Talvez o seu midianita seja um emprego que você sente que está sendo explorado. Talvez seu midianita seja um relacionamento que te faz mal. Talvez seu midianita seja uma situação que você não gosta mais, que vem empurrando com a barriga. E você espera um milagre, uma solução. Porém não tem coragem de largar esse emprego e fazer algo novo. Não tem fé para dar fim a esse relacionamento tóxico. Não há revolta contra essa situação que você detesta. Enfim, você fica escondido na caverna com medo, da mesma forma que o povo de Israel estava fazendo. Deus não trabalha com pessoas que não têm fé, que não têm ousadia. É impossível para Deus fazer coisas grandes se você não agir a fé nele. Jesus nos mostrou isso em Mateus 13, versículo 58. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Também vemos isso em Marcos, capítulo 6, versículo 5. E não podia fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. A fé é uma via-mão dupla onde é necessário a fé da pessoa para que o poder de Deus se manifeste. Agora olha só o que a Bíblia fala da mulher hemorrágica. Certa mulher, que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. Pois ela pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Jesus virou, viu a mulher e disse: Coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. E naquele momento a mulher ficou curada. Percebe? Deus não trabalha com uma fé tímida, é necessário ter atitude. A mulher tinha tanta fé que ela acreditava que apenas tocando na roupa de Jesus ela seria curada. Provavelmente por ela ter tocado na barra da roupa de Jesus, ela estava se arrastando. Mas ela teve uma revolta com a situação que vivia, e mesmo se arrastando ela teve uma fé ousada, onde Jesus não teve dificuldade nenhuma de curá-la. E ele mesmo falou: Coragem, minha filha,
Você sarou porque teve fé. Ela sarou porque teve fé. Lembre-se, a fé é a ausência de dúvida. Em breve faremos um vídeo a respeito da fé. Bem, voltemos à história de Gideão. Após o chamado de Deus, Gideão começou a convocar pessoas para a guerra contra os midianitas, como vemos em Juízes 7, versículo 2 e 3. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for medroso e tímido, volte, e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Como podemos ver, Deus pediu que Gideão perguntasse quem era tímido e medroso, e 22.000 homens voltaram porque eram tímidos e medrosos. Isso mostra mais uma vez que tipo de pessoa Deus trabalha. Podemos dizer que há 3 grupos de pessoas que estão assistindo esse vídeo. O primeiro grupo são os tímidos e medrosos. O segundo grupo são aqueles que se contentam com o pouco, por isso se acomodam diante da situação que vive. E o terceiro grupo é o grupo dos revoltados. Em qual grupo você está? Veja, Gideão convocou esses homens para a guerra e se apresentaram 32.000 para ir com ele. Eles iriam enfrentar um exército de 135.000 midianitas. Então, quando ele perguntou quem era tímido e medroso, na hora 22.000 voltaram. Então, medroso tímido não é aquela pessoa acanhada. Às vezes a pessoa tem uma característica acanhada, mas do lado de dentro é valente. Tímido é aquele que se acovarda diante de uma batalha. Vemos também esse tipo de comportamento na passagem em que os discípulos estavam no barco com Jesus em meio à tempestade. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou, e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Observamos que mesmo com Jesus dentro do barco, diante da situação de tempestade, os discípulos se acovardaram. A tempestade fez a fé deles diminuir. Então Jesus os repreendeu. Vemos que falar por aí dizendo que anda com Jesus é fácil, mas a fé verdadeira é provada na tempestade. No caso dos homens de Gideão não foi diferente. No início agiram na empolgação, mas quando viram que a coisa era séria, 22.000 voltaram para trás. Então esses eram do primeiro grupo, do grupo dos tímidos e medrosos, que quando é convocado para a guerra, quando é convocado para a batalha, quando é desafiado a fazer uma coisa diferente na vida, as pessoas desse grupo sempre recuam e se intimidam diante da situação. Mesmo estando em uma situação ruim, se acovardam e ficam empurrando com a barriga, alimentando desculpas para si, a fim de se auto-justificarem. Então, infelizmente, as pessoas desse primeiro grupo são pessoas que Deus não pode fazer coisas grandes na vida delas. Pois bem, mesmo Gideão ficando agora com 10.000 homens para enfrentar 135.000, Deus falou para Gideão que ainda eram homens demais, como vemos em Juízes 7, versículo 4 a 7. E disse o Senhor a Gideão: Ainda há muito povo. Faze-os descer às águas e ali os provarei. E será que daquele de que eu te disser: Este irá contigo, esse contigo irá. Porém de todo aquele de que eu te disser: Este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: Qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Como também todo aquele que se abaixar de joelhos para beber. E foi o número dos que lamberam a água, levando a mão à boca, 300 homens. Mas todo o resto do povo se ajoelhou para beber. E disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, pelo que todo o restante do povo se vá cada um ao seu lugar. Então podemos ver que Deus fez mais uma seleção nos homens que sobraram. Os 10.000 que não eram covardes nem tímidos foram levados por Gideão a beber água, conforme Deus tinha ordenado. E de acordo com a reação deles diante da água, Gideão iria ver se o espírito daqueles homens era um espírito forte ou era um espírito fraco, onde um grupo iria beber a água em alerta como se fosse um cão, e o outro grupo iria se esbaldar nas águas.
Esses que se esbaldaram era emoção pura, e Deus orientou para deixá-los de lado. Mas aqueles que trouxeram a água boca vigiando, esses é que foram aprovados para seguir com Gideão em direção à batalha. E de todos que se comportaram dessa maneira foram apenas 300 homens. Então o que significa esses homens que se esbaldaram diante da fonte de água? Esses são o segundo grupo, os que se contentam com pouco. É aquela pessoa que ela chega a um determinado nível e acha que já está bom, se acomoda. Esses homens não tinham vencido a guerra. Estavam apenas diante de uma fonte de água e já estavam felizes, pois tinham saído da caverna, estavam muito tempo sem ver água e se comportaram como já tivessem vencido. Estavam conformados com o pouco, mas Deus não queria apenas dar a oportunidade de eles beberem água. Deus queria dar algo grande, que era a vitória. Então as pessoas desse grupo são assim. Chegam em um determinado nível e se acomodam. A fé da pessoa é de ficar ali mesmo. E não arriscar, parou na fonte de água e ali ficou. Deus não pode fazer nada além para esse grupo de pessoas, pois a fé da pessoa morreu, se acomodou. E o diabo sabe que as pessoas na sua maioria são passivas, são pessoas que vão aceitando serem empurradas contra a parede e não reagem. Como podemos ver em Tiago capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé sem obras é uma fé morta em si mesma. Porém temos o grupo dos revoltados, não os revoltados contra as pessoas, não os revoltados por influência do diabo, mas os revoltados porque possuem uma fé de não aceitarem certas condições. É a pessoa revoltada contra a injustiça, contra as situações que não são boas para ela. O revoltado tem um senso de certo e errado baseado na fé. Não uma pessoa revoltada por causa de suas próprias ideologias, mas sim uma pessoa que pensa: se Deus é tão grande, como posso viver de forma tão ruim? A revolta serve de combustível para a fé. Você só vai mudar qualquer coisa na sua vida quando você primeiro se revoltar contra a situação. Você vai para cima e muda sua situação quando se revolta com ela. Por que uma pessoa doente é chamada de paciente? Porque ela fica pacientemente esperando o médico achar uma solução. Mas se há uma fé movida pela revolta, a pessoa não aceita aquela doença. Ela parte para a fé, cobra de Deus o cumprimento das suas promessas. Tem pessoas que estão em um relacionamento e sabem que são traídas, e ficam passivas, ficam fingindo que está tudo bem. Tem pessoas que sofrem injustiça no trabalho e têm medo de exigir seu direito. Como Deus pode agir com uma fé dessa? Então Deus procura pessoas revoltadas, pessoas que não se contentam com pouco, o pouco que está na sua mesa, o pouco que está no seu bolso, o pouco na sua vida amorosa, o pouco que está no relacionamento com a família, no caixa da sua loja. Você tem que ter fé de buscar o melhor para a sua vida. Partir para a ação e dessa forma chamar a atenção de Deus. Há pessoas que não vão na igreja, não têm costumes religiosos, porém possuem uma fé de querer o melhor para si. Não se conformam com a injustiça. Talvez você ache que Gideão era grande, forte, mas veja o que Gideão falou para Deus a seu respeito quando foi chamado. Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Gideão era o mais pobre entre os de Israel, era o menor. Na visão dele, ele não tinha condições de tirar Israel daquela condição. Mas Deus não viu isso em Gideão. Não interessa se você é pobre, se você é alto, baixo, não interessa. Deus olha se dentro de você tem fogo, tem atitude. As pessoas ainda não entenderam que Deus utiliza de coisas pequenas para confundir os grandes. Deus não precisa que você tenha condições, Ele só precisa que você esteja revoltado. Estou na miséria, mas estou revoltado. Estou no fundo do poço, mas estou revoltado. Estou sendo ameaçado pela agiota. Minha vida está um caos, mas eu não estou acomodado. Eu não estou dentro da caverna chorando. Eu saí de lá, não parei diante da fonte de água. Eu quero ir para a guerra. Guerra contra essa miséria, guerra contra essa situação difícil. Eu tô com a espada na mão. Eu sou um dos 300 de Gideão. Você é um dos 300 de Gideão. E para fechar, veja o que aconteceu quando Gideão foi com esses 300 valentes lutar contra os 135.000 midianitas. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel. E nunca mais levantaram a sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão.